A paz do Senhor para os amados irmãos e irmãs em Cristo, amém? O tema do estudo de hoje é Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Texto áureo, Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Texto básico, Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3, versículo 11 e 12. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tudo para mim, nada para Cristo. Este é o lema de alguns. Uma parte para mim, uma parte para Cristo. Esta é a divisa de muitos. Nada para mim e tudo para Cristo. Este era o lema de Paulo, chamado para ser apóstolo, e que entregara ao Senhor tudo o que possuía. Nada queria para si. Ele reconhecia em Jesus o servo sofredor, que não teve a sua vida como preciosa, e procurava viver espelhando-se no seu sentimento abnegado. Quantos podem adotar este estilo de vida? Estou crucificado com Cristo. Quem disse isso? Um homem à beira da morte? Não. Paulo trabalhava dia e noite e andava quilômetros pregando o Evangelho. No entanto, considerava-se morto para o mundo e vivo para Cristo. Sua vida não era mais sua, ela pertencia a Cristo. Cristo vive em mim. Sua vontade, sua mente, seu pensamento agora eram de Cristo. Paulo nada fazia sem a direção do Senhor. Seu corpo era o templo de Cristo. É Cristo que deve habitar em nós. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Quando Paulo foi crucificado com Cristo, quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Naquele momento, o jovem Saulo de Tarso crucificou o seu velho eu para viver na fé do Filho de Deus. Podemos dizer o mesmo? Morrendo para o mundo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo dera sua vida por ele. Por que não entregaria sua vida a Cristo? Ele podia dizer, para mim o viver é Cristo. E ainda, o mundo está crucificado para mim. A cruz de Cristo era a sua glória, deixando tudo por Cristo. Alguns não querem crucificar seus desejos, suas paixões, seus privilégios e seus interesses materiais. Preferem uma vida de ostentação e seus principais objetivos envolvem a conquista de bens cada vez mais caros e projeção no contexto social. Paulo deixou tudo isso por amor a Cristo. Devemos aprender com ele o que é verdadeiramente servir a Deus. Aquele que está em Cristo não pode ser meramente religioso. Deve entender o valor de uma alma e andar como ele andou, servir os propósitos de Deus e apresentar frutos dignos de arrependimento, ou seja, assumir um novo estilo de vida. Tem que ter o Espírito de Cristo. Tem que parecer com Jesus.
na humildade, na abnegação e no serviço. Podemos orar assim: Pai, assim como Paulo, ensina-nos a ser servos e anunciar a salvação, para que o mundo reconheça o teu amor para conosco, pois estávamos perdidos e Cristo nos resgatou. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Só entende o valor de uma alma e vive uma vida abnegada aquele que experimentou o novo nascimento em Jesus Cristo. Amém.